Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quinta-feira, 20 de junho, 11ª semana do Tempo Comum. Que satisfação ter a sua presença aqui, a tua sintonia, teu carinho. Saiba que de Deus você pode sempre esperar coisas boas e Ele tem coisas maravilhosas reservadas para você nesse dia. Seja um homem ou uma mulher de oração, de fé, veja além dos fatos, além dos problemas, enxergue o Deus que cuida de você e que está te amando nessa situação, tá bom? Se você é novo, nova aqui no canal, por gentileza, se inscreva agora no canal, não me canso de pedir. Ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Deixe agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, tá? Escreve aqui nos comentários também que os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, das situações. Eu quero rezar por essas intenções. O Evangelho está em Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Ouçamos com atenção. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, veja bem, o Senhor nesses dias, nos evangelhos aqui desse tempo comum, você tem percebido, Ele está falando de coisas muito simples, muito cotidianas, muito coloquiais. Ele ensina os discípulos a rezar, ele ensina os discípulos a como se comportarem quando fazem caridade, quando jejuam, quando rezam, a evitarem a exterioridade, a hipocrisia. Ele está orientando até as palavras que os discípulos devem dizer na oração, ensinando hoje o Pai Nosso, E ele começa dizendo, olha, não multipliqueis muitas palavras. Isso aqui não quer dizer que você não tem que pedir, você não tem que falar de coração o que você está sentindo, o que você está vivendo. Ao contrário, é bom abrir o coração diante de Deus. Isso aqui, Jesus está fazendo paralelo com os cultos pagãos da época, porque eles acreditavam que quanto mais eles falassem e cansassem a divindade, mais graças eles teriam, Claro, Jesus falou sobre isso depois para a gente persistir, perseverar na oração, mas num outro prisma, confiando na bondade de Deus, não nos sacrifícios pagãos da época, Mas Jesus nos ensina o Pai Nosso, que é uma fonte fantástica de teologia, de doutrina, de compreensão de como o céu funciona, do que a gente tem que fazer, Santo Tomás de Aquino dizia que tudo que um cristão precisa viver, ser e pedir está contido no Pai Nosso, É uma oração belíssima, fantástica. A oração que nos ensina, a dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente tem que rezar o Pai Nosso pensando, meditando em cada uma das 7 petições que Santo Tomás refletiu tão bem na Suma Teológica, Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedindo a providência para cada dia, pedindo que a vontade dele seja feita antes, Perdoa as nossas faltas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa petição é muito importante, porque no final do Pai Nosso, Jesus voltou na questão do perdão. Então, ele está enfatizando. Tudo que tem aqui é importante, mas ele está dizendo que o perdão é um primordial. Depois eu vou voltar no perdão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha, Jesus nos ensina a pedir ao Pai que nos livre do mal, que não nos deixe cair em tentação, porque às vezes as tentações vêm, E às vezes elas são fortes. Todos nós somos tentados, o dia mal vem. O inimigo nos estuda para nos tentar nos dia mal, para nos fazer ali perecer, sabe? O inimigo trabalha para nos fazer perecer. Ele quer que nós pereçamos, sabe? De todo o nosso coração, ele quer que nós nos afastemos de Deus. Mas veja bem, amado filho, amada filha, o Senhor insistiu
na questão do perdão. O Senhor insistiu. Ele voltou no final do Pai Nosso para falar, olha, isso aqui é sério. Claro que tudo no Pai Nosso é fonte de revelação, é fantástico. Mas para Jesus voltar a enfatizar, ó, de fato, se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também não perdoará. Mas se vós perdoardes os homens, o vosso Pai... Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai não vos perdoará a faltas que cometeram contra vós. Se vocês perdoarem as pessoas, se você perdoar as pessoas, o Pai vai te perdoar. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Gente, o perdão não é um acessório na vida cristã. Ele é essencial. Sem perdão não tem salvação. Ai, padre, mas meu pai foi muito ruim, mas eu fui abusado, mas a pessoa me passou para trás. Olha, eu respeito o seu sofrimento, eu respeito a sua dor, eu olho com todo respeito a você, filho, filha, mas isso não anula o mandamento. Me perdoe. Para algumas pessoas é mais difícil perdoar porque elas foram mais feridas. Para outras pessoas é difícil perdoar também porque elas são orgulhosas. Tem pessoas que são orgulhosas, me perdoe. Se acham perfeitas, se acham a última bolacha do pacote, então como alguém ousou me ofender? Eu tão perfeito, o poderoso eu, sabe? Às vezes precisa de mais humildade também, né? Tem pessoas, por exemplo, mais coléricas, mais melancólicas, que guardam ressentimento. Mas olha, é lógico, Jesus está falando, seja fácil ou seja difícil, se você não perdoar, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Pô, gente, isso já é argumento para nos convencer. E tem gente que perdoa e fica remoendo e relembrando e falando novamente. Não, perdão é perdão. Se você perdoou, filho, perdoa, acabou. Você está entendendo? Perdoou, esquece, né? Mas veja bem, também a gente muitas vezes nós não conseguiremos perdoar somente por nós mesmos. Nós precisaremos da graça de Deus, nós precisaremos da ação do Espírito Santo. E aí entra a oração, né? Não consegue perdoar? Vai diante do Santíssimo, pede a Deus todos os dias em oração, reze o texto por essa situação. O que não dá é para ficar sem perdoar, porque isso vai roubar o céu da gente. Quando você fica sem perdoar, você está dizendo para Jesus, olha Senhor, o Senhor ensinou tudo isso, o Senhor revelou todas essas verdades, mas eu sou tão orgulhoso e apegado ao que aconteceu, que eu prefiro ir para o inferno do que perdoar essa pessoa. Eu prefiro perder minha salvação, eu prefiro passar a eternidade toda no lago de enxofre, como diz o livro de Apocalipse, do que soltar essa mágoa e dar uma nova chance para essa pessoa e recomeçar esse processo. Enfim, é isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, sobre a água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, o perdão nos faz iguais a Deus. O perdão nos faz iguais a Deus. É a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Escreva essa frase, é muito importante. Sabia que tem gente que entra aqui no canal e é tocado só de ver as frases? É evangelização. E também deixa aqui nos comentários, nem que sejam poucas linhas, o que você entendeu desse evangelho, que ficou forte para você, tá bom? Abençoado dia para você.